E aí pessoal, beleza? Como é que estão vocês? Eu sou Adelmo Souza, vocês são bem-vindos a esse canal. Se inscreva, deixa um like e um comentário generoso, se quiser. Esse vídeo é um vídeo mais pra gente tirar algumas dúvidas. Por que o livro de Enoque, não só Enoque, outros livros também, não entrou no cano bíblico? Será que é porque a igreja, principalmente a igreja católica, tinha medo desse livro abalar a estrutura de suas doutrinas? Será que foi isso? Vamos fazer a abertura e já voltamos. Então, você que é católico, escute bem aí para ver se você concorda com isso. Você que é evangélico e não sabe de muitas dessas coisas, é bom você ouvir. E você que é judeu, viu? Vamos vindo com calma. Então é isso aí. Vamos lá fazer a abertura e já voltamos. Pessoal, estamos de volta, né? Fizemos uma abertura rápida. Então vamos lá. Por que a Igreja Católica tirou o livro de Enoque do cano da Bíblia? Tá tudo muito bem, tudo muito bom, mas por que ela não soube amar e tirou o livro? É aí que está o seu erro. O que você está deixando transparecer é que quem tirou o livro do cano foi a Igreja Católica, que isso não é uma realidade em si. É e não é ao mesmo tempo. Vamos tentar explicar isso. O cânon bíblico não só existe um, já começa daí. Segundo, esse cânon bíblico não é uma lista que caiu do céu. Um anjo chutou um bilhete de lá e caiu com o nome. Ó, esse é os nomes dos livros. Ou alguém fez uma sessão e sopraram, o espírito soprou em alguém. Não é assim que funciona. Vocês têm que ter cuidado com isso. O cânon bíblico, seja de que Bíblia for que você esteja falando, é decidido numa decisão colegiada, se for dos rabinos, se for do sacerdote da igreja, dos pais da igreja, da tradição, não importa. É assim que é decidido essa lista. E outra coisa, cano não é um nome mágico que veio do céu. É um nome de uma régua de medir, de junco. É o nome de junco, uma vara de junco que era usado para medir na construção ali na região. Que a turma cria um problemão com esse nome. Vamos lá. Não existe só uma lista, que o cano é uma lista lá no fundo. Depende de que facção ou seita judaica tu tá falando, e depende de que ramificação do cristianismo também. Não fique achando que é um para todo mundo, não. E outra coisa, o livro de Enoque, ele é um livro do Velho Testamento. Logo, se não está na Bíblia cristã, não foi os cristãos que tiraram. Foi que quando pegaram lá os livros que estavam na Septuaginta, em outros locais, eles não estavam ali na hora rolados, senão viriam. Assim como a Igreja Católica depois deuterocanônico incluiu depois os livros que estavam na Septuaginta, como Macabeus, Judite, Tobias e por aí vai. Esses livros não foram escritos pela Igreja Católica, lembre-se disso. Eles são livros judaicos do mesmo jeito que é Gênesis, que é Êxodo, que é Número, que é Isaías, que é todo mundo. Todos são livros que ninguém sabe quem escreveu. São atribuídos a pessoas. Então todo mundo está no mesmo pé. A questão do livro de
Enoque, as pessoas acham que a igreja tirou porque as doutrinas da igreja seriam abaladas por causa do conteúdo do livro o livro do Enoque. Mas isso não é uma verdade. Sabe por que isso não é uma verdade? Porque o livro do Enoque não foi escrito para os cristãos. E se abalar alguma coisa, abalaria do judeu primeiro. Essa é a questão. E outra coisa que eu quero lhe falar é o seguinte. A turma fala assim, sola escritura. Nisso aí eu concordo com os católicos. É uma mentirada e hipocrisia. Quando quer explicar uma coisa, faz o quê? Recorre a Clemente de não sei quem, Clemente de Roma, a não sei quem que viveu na época. Mas não é sola escritura, porque está recorrendo a fulano para validar alguma coisa. Outra coisa, os judeus não colocou no cano, porque esse cano não era fechado há muito tempo não. Antes de Jesus nascer já tinha uma Bíblia fechada dos judeus. E foi essa que... Mentira, não era assim não. Eles botaram depois uma lista só para ficar rivalizando. Eles liam era tudo. E tem mais uma coisa que você tem que saber. Tem mais uma coisa que você precisa saber. Esses livros que a gente fala que não são livros inspirados, os judeus usam todos eles. Você acha que o livro principal que fala de criação é Gênesis? Você está muito enganado. Na tradição judaica tem um livro da criação. E não é Gênesis, que é Bereshit. É um livro que fala sobre a criação do zero. E que não é que fala assim, que em um momento estava tudo sem forma e vazio. Não, é outro tipo de livro. E que fala da criação do alfabeto hebraico, das 22 letras lá do alfabeto. É claro que eu não acredito nisso. Né? Que foi em cima daquelas palavras em hebraico que foi criado as coisas. Tu acredita? Eu não. Se você acreditar, bom pra você. Né? E eles estão certos, eles têm que acreditar nas coisas dele. É só porque você às vezes não sabe disso e é iludido. Outra coisa. Existe um livro. Se você for ver toda a cultura judaica, os judeus dizem que essas leis são passadas de muitos anos. Foi passado para Adão. Adão vai passando para quem? Para os seus filhos, Caim e Abel. Que vai passar para aquela Enoque, vai passar para Matusalém, que vai passar para Noé. Depois vai passar para Abraão, vai passar para os patriarcas e depois vai chegar em Moisés, que é que faz a compilação. Existe um livro. E sabe que livro é esse? O livro do anjo Raziel. Aí você ficou revoltadinho porque o livro de Tobias, que é da Igreja Católica, que vocês acham que tudo é o pior. Vocês estão revoltadinhos porque lá fala de Rafael fazendo magias, né? Para expulsar certos demônios. E se você soubesse que tem um livro de um anjo que falava os segredos das coisas para Adão, para todo mundo, que chegou a Moisés, e Moisés tinha já essas tradições e escreveu. Você não sabe disso. Mas é bom você saber que existe isso. Então, não é que a igreja católica ou a igreja cristã não colocou esse livro porque esse livro ia destruir tudo. Não destruir nada. Porque, na verdade, se fosse para tirar, tiraria Apocalipse. Por quê? Gente, vamos ser francos. Apocalipse é uma cópia deslavada de 3, 4 livros desse. O Apocalipse tem ensinamentos que vem no livro de Jubileu, no livro
de Enoque, no livro de Macabeus, uma daquelas partes de Macabeus, tem coisa que está em Apocalipse. No livro de Daniel. Se fosse para esconder, não colocaria Apocalipse. As cartas de Pedro, o livro de Judas, vocês acham que estão falando do quê? Do que está escrito lá, que está vindo de tradição em tradição sendo rolado para cá. Vocês estão entendendo? E outra coisa que vocês precisam entender, que, e olha que eu sou evangélico, mas eu não vou falar uma coisa que não é verdade. Infelizmente a maioria dos evangélicos não conhece. Graças a Deus, eu fui criado dentro desse círculo desde os meus 5 anos, que com 15, 16 anos eu já sabia de muita coisa dessa. Eu lia tudo o catecismo. Eu tinha amigos e pessoas muito próximas da religião judaica. E eu fiquei na Igreja Batista por um motivo óbvio. Que é por isso que eu não permaneci na Igreja Católica. É claro que os batistas que a gente vê hoje não são batistas. Pelo que a gente vê ali, eles aderiram àquele movimento judaizante pentecostal. Que eu não sou contra. Só que eu não sigo. A Igreja Batista divergia logo da Igreja Católica pelo batismo. A reforma não tirou o batismo da Igreja Católica, não. De ser por imersão. Aí, os batistas, que tinha ideias na Batista, que pegou firme nisso aí. Se hoje em dia a maioria batiza de mergulho, foi por causa do movimento Anabatista e Batista. E não por causa de Lutero. Viu? Já entenda isso. Então vamos lá. As pessoas acham que o livro de Enoque, se tivesse na Bíblia, iria desfazer de algumas doutrinas que a Igreja Católica e a Igreja Evangélica têm. Pelo contrário, se você olhar por outro lado, não existe só esses livros faltando. Se a gente for ser sincero, tem mais de 200 livros aí que está faltando. Porque, na verdade, só no cano etíope tem 81 livros. No Velho Testamento. Ou, no cano inteiro. Porque o que acontece? O que estaria faltando? Estaria faltando o livro de Enoque, que não é um só. Que na verdade é um compilado. Tem o livro dos vigilantes, livro disso e daquilo. Né? Está faltando aí, tirando fora os 7 que já tem da Católica, está faltando o livro do Jubileu, mais um livro de Esdra, que não só tem 2, mais um livro de Macabeus e com mais acréscimo. Viu? E muitos outros que eu até me esqueci agora, para vocês terem uma ideia. Só no cano etíope. Se for pegar outros cânones, pior ainda. E tem mais uma coisa. Vocês acham que os judeus não leem outra coisa? Já falei para vocês. Eles são místicos. Esses livros são deles. Eles leem. Eles leem Cabalá. E vem esse livro aí dos anjos Raziel. Segundo eles, é uma sucessão de informações que no final foi soprado no ouvido de Moisés. Claro que eu e você, nós sabemos que não foi Moisés que escreveu Gênesis, Levítico, Número, Levítico e Deuteronômio. Não foi. Na própria narrativa você já percebe que não foi. É a tradição judaica que diz isso. E outra coisa que eu quero logo avisar a vocês. Vocês acham que Moisés morreu, né? E que ele só veio entregar a lei. Você não sabe de nada, inocente. Você não conhece nada do judaísmo. Você não conhece nada do judaísmo. Claro que aqui eu só estou fazendo aqui para explicar porque o livro não está lá. Mas você não conhece nada. Primeiro, para os judeus, para alguns rabinos, se você for a tradição,
Moisés não morreu. Moisés foi, entre aspas, arrebatado. Como Elias, Elial. Você não sabe, Elial é Elias e menino Moshe Rabbeinu, que é Moisés, né? E pasme, no Novo Testamento vai vir arrastando essa tradição. Quem é que transfigura no Monte da Transfiguração? Moisés e Elias. Não poderia ser Moisés, Elias e Enoque? Mas Enoque não tá no mesmo esquema de Elias. Você que acha que Enoque, Deus arrebatou e Elias... Você também está confundindo as coisas. Na tradição, Enoque, ele foi levado por Deus e virou outro ser. Na tradição judaica, também Moisés é um ser tão elevado, tão santo, que ele não morreu, que a morte não quis nem levar ele. De tanta luz que eles... Claro que eu e você não acreditam nisso. Né? Mas é da tradição. E eles estão certos, a tradição deles. Tá errado não, viu, Deus? Por isso que eu tô falando pra você que eu optei por ser batista. Claro que hoje, se a gente for olhar a maioria do que a gente vê hoje, tem nada a ver. O problema é de quem mudou. Eu não anexo nada da tradição judaica cá dentro. Nada. Né? É por isso que Marcião falou bem assim, ó, esses negócios vocês tiram. Pode jogar fora tudo. E dos evangelhos, vai garimpando o que tiver cultura judaica, vai fazer a limpeza. Pegue só Lucas e faça uma limpeza. E pegue 3, 4 cartinhas aí, que parece que é de Paulo, dá uma limpeza. E os outros podem ir embora. Inclusive o Apocalipse. Tá entendendo? E pasmem, Lutero não gostava do Apocalipse. Então a gente ia ter um livro a menos ainda. Além de ter os 7 amigos da Católica, ainda ia ter o do Apocalipse, e ainda ia ter o de Tiago. O livro de Tiago também não ia estar na Bíblia. Então, você quer saber porque um livro não entrou? Um livro não entrou porque eles não quiseram colocar. O próprio Conselho Judaico, quando coisa assim, eles já tinham boicotado esse livro há muito tempo. Porém, eles não queriam que você soubesse do livro. Mas eles usam o livro porque, na verdade, é princípio de estudo cabalístico. Que é aí que está o problema. Você lê Gênesis, você lê a maioria desses livros na visão evangélica. Mas na visão judaica, o livro não tem nada a ver com o que você acha. A serpente, isso e aquilo e outro, a criação não tem nada com o que você acha. Para aquela cultura é tudo diferente. É tudo reinterpretado no Talmud e tem a visão mística. Eles têm a visão de que a pessoa pode ver aquela carruagem de Ezequiel. Lembra? É o que você não sabe também de nada disso. É porque os protestantes têm um aspecto da sinagoga, um local que lê a Bíblia, ora, faz discussões e vai para casa e faz doações, né, cuida do coisa. Já a Igreja Católica tem um aspecto do Templo de Jerusalém, que é o quê? Que queima incenso, tem um altar ali, né, a transubstanciação e fazem reza e acende vela. Você já viu que é parecido? Mas tudo isso aí está vindo da tradição judaica. Então, é esse um dos motivos. A culpa não é da Igreja Católica. A culpa, se tem alguém culpado, é os judeus que não querem que você saiba o que tem no livro. Entendeu? E vamos lá, continuando. As pessoas acham que tem coisas que foi a Igreja Católica que inventou. Tipo assim, purgatório, oração pelos mortos. A turma acha que
O Espiritismo inventou reencarnação. Vocês estão entendendo essas doutrinas? E muitas outras mais. Mas se eu lhe falar que dentro da cultura judaica e dos escritos tem para todo mundo? É como se você não tiver cuidado, vai ficar parecendo que você pode ir no mercado e pegar o que você quer. É como se você pegasse ali no mercado e falasse, não, hoje eu quero isso, amanhã eu quero aquilo. Porque a reencarnação não foi o Espiritismo que inventou. Existe uma das seitas judaicas que acredita em reencarnação. Sim, não foi Allan Kardec que inventou isso. Não está com esse nome, mas que acredita, acredita. Que precisa voltar, cumprir a lei, fazer fazer direitinho ali, cumprir as coisas para que a alma se eleve e que aí vá para Deus, para Hashem. É porque você não sabe disso. Outra coisa, a ressurreição também não veio do cristianismo. Adelmo, os judeus não acreditavam em ressurreição. Acreditavam sim. Os helenizados acreditavam sim. Outra coisa que você também não sabe. Purgatório. Né? O termo purgatório não é... Quem inventou não foi os judeus. Mas a ideia está lá. Em algumas tradições. Entendeu? Orações pelos mortos. Os vivos intercedendo pelos mortos. Tem lá. Tem vários livros que falam sobre isso. É você que não sabe disso. Outra coisa. Dentro do judaísmo, não existe só um tipo de Messias. E não só tem um Messias. Tá entendendo? O que é o Messias para o cristão é uma coisa. O que é o Messias para os judeus é outra coisa. Para o cristão, o Messias nada mais é do que o Filho de Deus que morre pelos pecados da humanidade. Ele se entrega em sacrifício porque ele quer se entregar, né? E que ressurgiu ao terceiro dia. E que ascendeu ao céu e que virá para levar o seu povo para morar com o Pai no céu. Que é Ele mesmo. E que o Espírito é dele. Essa é a visão do que é o Messias para o cristianismo. Mas para os judeus não é isso não. Messias não precisa ser judeu. Não precisa nada disso aí. Não tem nada de mágica. Para uns tem mágica, para outros não tem mágica. O que é o Messias? O Messias nada mais é do que o escolhido. O escolhido por Deus. Inclusive já teve um escolhido. O povo inventa Moisés, um monte de coisa, mas é Ciro. É Ciro que é o escolhido. Ciro não era judeu, não tinha nada de nada de nada. Mas Ciro é o protótipo perfeito, historicamente falando, do que é ser um Messias. Ele é um rei, é um político, ele criou uma paz por um certo tempo, ele reconstruiu o templo de Jerusalém e deixou que os sacerdotes ali operacionalizassem ali a religião
e ainda dominasse aquele território ali. Então, é isso que é Messias, Mashiach, para os judeus. Essa é a base. Aí vai criar a história de Davi, que é por causa de Davi. Claro que eu não acredito nisso, nem você acredita. Você finge, mas você sabe que não é. Salomão, Deus te livre, nem é Salomão. Moisés pode passar longe. Quem se enquadra nisso é Ciro, da Pérsia. É por isso que na hora que está escrevendo o livro de Isaías, fala que eu lhe escolhi, Ciro. Você que é meu escolhido. Lembra? É bom que você lembre disso. Porém, os judeus passou um tempo com paz, mas depois voltou a guerra quando o império ali persa cai. Que inclusive não são eles em si, mas os remanescentes é que é o Irã hoje, né? É uma coisa tão maluca que os mesmos que propiciou a saída lá da Babilônia, os seus futuros descendentes é que hoje fica brigando com Israel, né? Uma coisa tão complexa isso aí. Mas vamos lá. Essa que é a questão. Então, dentro de cada livro que é escrito em um determinado período, você vai descobrir isso aí. Sabia? Ah, você não sabia não, né? Mas é bom que você saiba. Não existe uma cultura judaica só. Assim como não tem um cristianismo, tem vários cristianismos. Pois é. Você acha aquela história que ficou brigando Miguel e Satanás por causa do corpo de Moisés? Você acha que é por quê? É por causa da cultura judaica que diz que não morreu. Aí vai vir outra interpretação rabínica que ele não achou o corpo para que não fizesse idolatria com o corpo de Moisés. Não fizesse avodazará. Você também não sabe nada disso, né? Tá vendo como é que funcionam as coisas? Então, é essa que é a questão. Então, não é culpa da Igreja Católica que inventou um monte de coisa, não. Essas coisas todas, inclusive o Messias que morre, é da cultura judaica. E se não tiver cuidado, vai ficar tipo assim: vai ali no mercado e pega hoje 1 quilo de carne. Aí vem o outro e fala assim: traz também uma lata de sardinha. Lá no fundo, esses concílios até que ajudaram muita coisa, viu? Essa que é a questão. Essa é que é a questão. Eu espero que vocês tenham entendido isso aí, né? Não só existe esse livro. Se fosse para colocar, ia colocar todos. Ia ser quase uns 200 livros, basicamente. É livro demais, né? O livro do Apocalipse, ele vai lá e lança a mão de quase tudo isso aí do judaísmo. É um livro totalmente judaizado. A visão de João de Pátimo. Engraçado, né? Que João de Pátimo tem um discurso totalmente diferente do João do Evangelho, que não está muito ligando para a sinagoga e está acabando com esses símbolos e transformou tudo em Jesus. Isso quer dizer o quê? Para mim e para você? Que não é o mesmo João. Você acha que é o mesmo João? O João de Apocalipse, com o João que faz as cartas de João, e para João do Evangelho, que é contra a sinagoga e tudo, não é, né, gente? Não é o mesmo João. A Igreja Católica tem uma máxima que diz o seguinte: a Escritura foi feita para a Igreja, não a Igreja por causa da Escritura.
Espero que você tenha entendido aí.